O que ninguém te contou sobre o mercado de perícias financeiras. Eu sou o professor Claudio Sameiro, seja bem-vindo ao Galera da Perícia. Aqui eu ensino profissionais de finanças, como contadores, economistas e administradores, a ganharem de 2 a 5 mil por laudo em perícias financeiras. Já me segue aqui, se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo todos os meus conteúdos. O que ninguém te contou ainda sobre o mercado de perícia financeira? Bem, existe uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que se faz todos os anos, e que diz que em 2022, mais de 14 milhões de processos tramitaram na Justiça com potencial de gerar trabalho para contadores, economistas e administradores. São mais de 14 milhões de processos que demandam algum tipo de cálculo. E é justamente nesses cálculos, né, que você pode atuar como perito financeiro. Seja você contador, economista, administrador, atuário ou qualquer outro profissional que tenha alguma especialização de matemática financeira. Uma vez que a perícia financeira ela é a aplicação da matemática financeira dentro do contexto, basicamente, dos produtos bancários, como empréstimos, financiamentos, né, CDC, crédito direto ao consumidor, crédito consignado, cartão de crédito, cheque especial e por aí vai. Então são 14 milhões de processos aguardando você como perito, né, atuando nessa área financeira. E a gente sabe que o Brasil, as famílias brasileiras, elas estão completamente endividadas, né? Existe pesquisa dizendo que quase 80% das famílias têm algum tipo de dívida. E boa parte dessas famílias endividadas estão inadimplentes. E é justamente essa inadimplência que tem o potencial de ir para a justiça, né? Para que seja resolvida essa inadimplência no âmbito da justiça. Seja porque o banco entra com uma ação contra essa pessoa, contra o cliente que não está pagando os boletos, o financiamento, né? Não está pagando o automóvel financiado, o apartamento que financiou. Seja o próprio cliente do banco que ingressou com uma ação na justiça contra o banco para que houvesse a revisão, né, de determinadas cláusulas desse empréstimo, desse financiamento, especialmente alegando a abusividade na cobrança, né, na aplicação da taxa de juros. Então, repare que o potencial de trabalho, né, nesse mercado de perícia financeira é gigantesco, é um mercado milionário. Considerando, né, que boa parte desses processos, né, vão, digamos assim, gerar algum tipo de laudo pericial, né, onde você pode ser nomeado pelo juiz. Então a gente está falando aí de um mercado, em termos de valores, é um mercado bilionário. E um desses processos pode ser seu, né, você pode estar realizando algum trabalho, né, para algum juiz. Mas você não atua somente para o juiz, né, sendo nomeado pelo juiz. Você também pode atuar nesse mercado sendo assistente técnico da parte autora ou da parte ré. Então veja só, nós estamos falando de mais de 14 milhões de processos tramitando em 2022 com potencial, né, de gerar perícias envolvendo cálculos. E desses 14 milhões, digamos que 10 milhões gerem perícias, digamos assim, nomeações de peritos. Para cada perito nomeado, pode haver a indicação de pelo menos 2 peritos assistentes da parte autora ou da parte ré. Então, a parte autora, ela pode indicar um assistente técnico, né, um perito assistente técnico da parte autora, e a parte ré também tem direito a apresentar o seu perito particular. Então, nesse caso, a gente está falando que em um único processo pode haver atuação de 3 peritos. E quando esse processo chega ao fim, quando o juiz profere a sentença, evidentemente que essa sentença aqui é um texto
onde o juiz diz que fulano tem esse direito, o autor ganhou, né? E ganhou isso, isso e isso. Mas essa sentença não traz números. Eventualmente traz lá, né, uma multa, um dano moral, né, em X valores de salários mínimos, etc. e tal. Mas o que realmente está sendo discutido, por exemplo, a abusividade da taxa de juros, é necessário fazer o cálculo, por exemplo. Então, quando o juiz profere a sentença, depois de ter avaliado o trabalho do perito, né, do perito dele, do perito do juízo, após vir a sentença, inaugura-se uma outra fase, que é a fase da liquidação de sentença, que precede a execução. Então, se o autor ganhou, ele quer levar o dinheiro. Mas para levar o dinheiro, a gente precisa transformar essa sentença em uma planilha de cálculos. E é justamente essa planilha de cálculos que você também pode fazer como perito financeiro, onde o autor que ganhou pode te contratar, né, para elaborar uma planilha de Excel, onde você vai cobrar por isso. E o réu também, como não vai, digamos assim, acreditar no cálculo apresentado pelo autor, o réu também vai precisar, vai querer, né, contratar um outro juiz, um outro perito, para providenciar a sua versão dos cálculos, né? Garantindo assim a ampla defesa e o contraditório. Então veja bem, em um único processo existe a possibilidade, né, de atuação de 3 peritos, um do juiz, cada um, né, da parte autora e da parte ré. Então nós estamos falando de 3 peritos atuando ali na fase, né, pré-sentença, e mais 2 peritos atuando no final do processo, providenciando a planilha de liquidação de sentença. Então veja bem, se a gente está falando de 14 milhões, digamos que 10 milhões gere algum tipo de trabalho, então é muito trabalho para você. Então é por isso que é um consenso hoje no mercado, pelo menos no que se diz respeito, né, à perícia financeira, é que faltam peritos qualificados no mercado, tá bom? Então, se você gostou, curte aqui, compartilha com seus amigos e não se esqueça de me seguir, de fazer a sua inscrição no canal do YouTube, @Galera da Perícia, e também fazer a sua inscrição no meu Instagram, @Galera da Perícia. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.